Fala galera do YouTube, galera que tá acompanhando. Primeiro dia, um dia ruim e duro pro Brasil aí. Não acabou ainda, porque você lembra que no primeiro dia ninguém é eliminado, porém é um dia que colocou a gente na berlinda. Já dos 3 times brasileiros, 2 já estão na berlinda. Vamos falar um pouquinho sobre esses jogos e passar, lembrando que todo dia vai ter vídeo do Major. Talvez a partir de hoje, o primeiro dia ontem foi bem cansativo, né? Eu fiz live desde as 6:30 da manhã até o último jogo do Brasil. Então eu tô fazendo vídeo só hoje de manhã, mas provavelmente a partir de agora a gente começa a postar os vídeos à noite. Assim que acabar o dia de Major, tá? A gente já posta todos os vídeos. Vamos lá então falar do Brasil, galera. O Brasil, ele teve, cada time jogou 2 vezes, né? Lembra que o primeiro dia de cada fase, tirando dos playoffs, óbvio, cada time joga 2 vezes. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses times. Primeiro vamos começar para o time brasileiro que saiu 1-1, a Legacy. A Legacy conseguiu ter uma vitória nesse dia, tá? Então, como você pode ver os resultados, a Legacy perdeu para a Linvision no primeiro jogo e ganhou da Xing Warriors no segundo jogo. Graças a Deus, né? Salvou o redondo de muita gente por enquanto, porque hoje tem mais, né? Mas a Legacy conseguiu sair 1-1. Normalmente, quando a gente sai 1-1, a gente fica muito feliz quando a gente está numa fase mais avançada, né? Então, normalmente a gente pega equipes ali que a gente vê com maior potencial, e aí a gente acaba perdendo um jogo, ganhando um jogo, você sai ok ali, né? Sair 1-1 na MD1 não é uma coisa tão ruim, isso faz parte. Porém, realmente a gente tinha uma expectativa contra a Linvision, apesar da Linvision ser um time que tem uma experiência internacional, aquela expectativa de que talvez, né, um dos piores times em campeonatos internacionais possa ser um time que a gente consegue ganhar. Não foi o caso nessa MD1, né? A Legacy perdeu com muita justiça, né? O jogo assim bem controlado para a Linvision, não só o placar, mas o jogo em si também a Linvision melhor e merecido. Depois a gente vai para o Xing Warriors, um jogo que ficou duríssimo, né? Um jogo que ficou muito tenso, em alguns momentos achando até que a gente poderia perder o jogo, e poderia mesmo, mas a Legacy conseguiu brilhar no momento certo, na hora que precisava, ali no finalzinho do jogo, apareceu. Aí o time conseguiu fazer uma vitória bem importante, tá? Uma vitória importante porque coloca a Legacy, por mais que a gente teve um dia ruim no Brasil, e aí isso tira a nossa confiança, coloca a Legacy para mais uma MD1, que pode trazer mais uma vez alguma. A MD1 sempre pode trazer alguma coisa um pouco surpreendente. Então, vamos torcer. A Legacy joga uma MD1. É contra um time que é favorito, já já a gente vai falar do que jogo contra ela, né? Acho que o time que ela vai pegar, que é a BetBoom, é favorita, mas é uma MD1. Então, numa MD1, de repente, a gente pode começar bem nos Pistols, tá um pouco mais tranquilo, já mais adaptado e etc. E podemos fazer aí, quem sabe, um bom jogo. Tá? Destaque para mim pro Nissin, tá? Destaque para mim pro Nissin. Cometeu alguns erros, mas eu acredito e falo com toda sinceridade, tá, galera? Eu acho que nessa fase do Major, e eu entendo o brasileiro que tá bravo, eu também tenho que entender isso. Ontem eu tava até meio pá com uma galera aí já no primeiro dia já taxando tudo. Eu entendo, tá? Hoje mais calma, eu entendo quem taxa, mas vocês também têm que entender que tem muita gente que taxa só por taxar. Na verdade, perdão, a fase do Major, né? A coisa legal do Major pra galera é taxar os brasileiros, né? Parece que para uma galera é mais legal do que realmente torcer. Mas tem uma galera que realmente vai torcer, e o que eu quero dizer tá comprovado. Já era, né? Acreditava que já era mais ou menos, mas pô, galera, a gente vai lutar nessa fase, né? A gente vai lutar, então a gente não é melhor. Eu esperava que a gente fosse melhor que alguns, e por esse primeiro dia fica muito claro que a gente é, no mínimo, do mesmo nível dos piores times da terceira, né? Da primeira fase. Então a gente vai ter que ir com raça, velho. Vai ter que ir com raça. Vamos torcer ali
como tem os guerreiros não sei o quê, que a gente seja os guerreiros brasileiros nessa fase com esses times, né? Não estou falando de a fúria, eu tenho que torcer pra caramba pra ganhar da Xing Warriors, né? Eu tenho que me contentar com perder uma MD1 pra Lean Vision, não. Não é isso. Nós estamos falando de Legacy e Fluxo Imperial, né? São times que praticamente só jogam na nossa região. Então, assim, a gente tem que baixar um pouco a bola e entender que nós somos também... E aí, depois do Major, a gente faz essa discussão, né? Mas entender também que nós somos também uma equipe que os outros gostam de pegar, né? Que os outros gostam de pegar, Pocão, mas você falou que dá para passar, né? Agora, não, eu sempre acho que dá para passar, porque eu não acho que são nenhum bicho-papão, né? Mas, realmente, o primeiro dia por MD1 me deu um desânimo e que muita gente que já sentia e que isso ia acontecer, talvez estava certo e eu estava errado. Mas eu continuo acreditando que dá para a gente conseguir alguma coisa, porque as equipes que estão nesse campeonato, nessa fase, salvo uma ou outra, são equipes, né, que a gente consegue aí vencer. Vamos lá para o segundo time. A partir de agora, o Brasil totalmente 0-2, né? Começar pelo Fluxo. O Fluxo, né, dei toda essa entrada para falar exatamente isso, né? O Fluxo é um time que o que me chamava a atenção de diferente era ter o arte, né? Era ter o arte e que talvez isso pudesse ajudar o Fluxo, principalmente nessa preparação para as MD1s, né? E trazer alguma coisa diferente ali, né? Na questão de surpreender os adversários, mas era óbvio, até por questão de campeonatos, né? Era óbvio que o Fluxo seria um time que precisaria desse otimismo para passar, é um dos piores seeds do campeonato, e realmente por esse primeiro dia é muito tenso, um primeiro dia aí que a gente teve, né, o jogo contra a FlyQuest 13-7, com o Zev jogando demais, acho que o Zev chegou a fazer 26 frags, e o segundo do time fez 9, né, então o Zev jogou muito, mas do outro lado também o Vexite jogou muito, a gente foi amassado pela FlyQuest, e depois o Fluxo de novo aí amassado pela Call, né, faz um primeiro half que chega a ficar equilibrado, como eu falei lá na transmissão ao vivo, chega a ficar um 6-4, só que o 6-4 é um placar duro, né? Porque o 6-4, se você perder o pistol, você vai assistindo o jogo, parece um jogo equilibrado. E realmente é, porque cada um ganha um round, só que tá 6-4 pros caras, porque os caras ganharam o pistol. E aí você acaba tomando 2 rounds seguidos, né? Você acaba tomando 2 rounds seguidos e o que estava equilibrado traz um placar meio duro. Mesmo assim, o Fluxo ganha o pistol, volta para o jogo, então realmente cada um fica com um pistol, a gente volta para o jogo, mas acaba perdendo, e óbvio que a Call é um time mais experiente que o Fluxo, mas dói um pouquinho, né? A Call acaba tomando uma piaba no primeiro jogo, não está jogando com o Hauserk, e realmente, cara, é isso, né? A gente é um time que não consegue, aí talvez, vamos dizer, vai pela comprovação daqui, o 6º melhor time do Brasil não consegue ganhar da Call com o Complete. Então, acho que isso aí é duro, né? Repito, isso é importante também ser lembrado já nesse primeiro vídeo, porque agora vão surgir, eu sei que vão surgir várias coisas, né? Ah, mas o Brasil, mas pô, eu queria ter a Xing Warriors, né? O segundo melhor time, né? O segundo melhor time do Brasil tá na próxima fase já, né? Então, assim, tem que ter alguma cautela também quando usa isso. Nós temos 6 times brasileiros no Major, então a gente também tem que ter esse entendimento que, nesse caso, o Fluxo ele é o pior time brasileiro do Major, né? Então, é óbvio que ele vai ter muita luta, né? É muita luta. Eu esperava bem mais do Fluxo, admito. Eu errei. Eu tinha um otimismo maior, espero que eles, né, mostrem mais ou menos o que eu tenho, pelo menos nesse próximo jogo de hoje. Mas você pode falar, Pocão, eu já sabia que o Fluxo ia mal, eu coloquei o Fluxo 03, tudo bem. Isso aí não tem, né? Como muita gente falou isso quando a gente estava montando o Sedondos, não tem loucura nenhuma, né? O Fluxo é um dos piores times que tem nessa fase, na questão de experiência que teve do time jogando, na questão de novos jogadores que estão jogando Major, etc. Então, isso mais uma vez traz o que eu tô falando. Nós precisamos dar um pouquinho dessa energia positiva para esses times. Repito, não é a Fúria que precisa de uma torcida para ganhar de um 0-2 da Xing Warriors, né? É o Fluxo. É o 6º time do Brasil, né? Então é um time que tá ali, velho, porra,
né? Não é o nosso melhor time, o melhor representante do país que tá vivendo essa situação. Não, é o Fluxo, né? Então acho que dá pra gente, cara, tentar dar esse voto de confiança, porque o Fluxo tem hoje, pra mim, o jogo da vida ali do Fluxo, porque é, perder para Xing Warriors hoje seria trágico, né? Mesmo sabendo que o Fluxo não é, né, um time. Eu tinha um otimismo maior por ser brasileiro, mas não é tudo isso, né? É, Imperial, tá, galera? Imperial sai 0-2 também, mais uma vez aqui. Admito, tá? Lembra, galera, os últimos vídeos que a gente faz de coisa, eu sempre falo, né? Tem uma galera que fala, pô, Apocão acerta, pô, Apocão, adoro os seus comentários. E eu até falei pro cara, fica tranquilo, quando eu errar, eu vou admitir, né? E é que normalmente a gente tinha acertado, mas, né, Imperial também, acho que a Legacy não, por causa de um fluxo. Eu avisei, né, que eu tinha um otimismo com o Fluxo, mas sabia que o Fluxo era um dos times que todo mundo do campeonato iria querer pegar. A Imperial, sim, né? O Imperial até aqui um erro. Eu, de novo, ainda vou bancar, né? Mas até aqui aí um erro grave meu na questão de análise, porque realmente eu esperava uma Imperial bem mais forte. Quando a Imperial perde para a B8, eu continuo bancando a Imperial, porque a Imperial tem um jogo que é um jogo bom, né? Para mim, assim, o melhor jogo que o Brasil fez nesses 6 foi essa derrota da Imperial. Para mim, até melhor do que a vitória da Legacy, porque eu esperava, né, contra Xing Warriors, o time que também não tem experiência alguma, que a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade. Sei que um jogo MD1 às vezes não vai ter tranquilidade, então também foi um jogo bom da Legacy, tá? Não tô dizendo que ganhar é ruim, foi um jogo bom, mas esse jogo da Imperial me trouxe coisas boas, porque a Imperial teve bastante coisa boa. E um jogo que é 13-11 numa derrota, é engraçado isso, porque ele é muito diferente, e tá certo, né? Ele é muito diferente do que um 13-11 numa vitória, né? Então a Imperial, ela chega e por causa de um 13-11 a favor, a gente teria muitas coisas boas para falar desse jogo e que seriam mais sairia mais para o público, né? Uma partidaça do No Way, No Way fazendo trades sensacionais, tá? Uma partida que não começou bem do try, mas depois que ajudou o time. Então, assim, a gente teve coisas boas, uma Imperial que se adaptou legal no jogo, conseguiu trazer, né, um TR muito bom para o jogo, apesar de não ter feito um bom CT, mas teve um bom TR. Então, assim, teriam coisas boas, mas quando você perde de 13-11, você acaba focando nas coisas ruins, né? E tudo bem, porque é quando você perde equilibrado, o que vai ficar para o público são os rounds que você poderia ter ganho para o 13-11 ser para você. Infelizmente não foi, e realmente, velho, preocupa porque a Imperial pegou 2 times da Europa, e são times que são bons, né? Muita gente falou até dos 2 times, o B8 todo mundo quase colocou passando, e etc. Mas mesmo assim você mostra que você ainda depende de algumas coisas que seu time não tá conseguindo fazer. Vamos ver hoje, né? Jogo duro também para Imperial contra a Mets Sport, mas vamos ver porque não pode mais perder. Contra a Nemiga, também um começo de jogo, acho que, né, que trazia boas esperanças para Imperial, para mim, né? Aí a Imperial tem o 7-7 de TR, o TR tá forte nessa trem, e aí a Imperial começa a perder alguns rounds aí, apesar do Ziwi ter sido o melhor jogador, 2 rounds do Khan ali, pelo amor de Deus, né? A Imperial ainda consegue tentar acreditar no jogo, mas acaba perdendo também para Nemiga. Então 0-2 aí muito, muito duro e é muito complicado, né? Muito complicado. Repito, né? A gente tem que entender e saber que a MD1 ela pode trazer alguma coisa diferente. Pode acontecer, pode acontecer. Pode ser. A gente já tem vários times do 0-2 que vira 3-2, tá? A gente tem ótimos exemplos. Não tô falando que o Brasil vai ser isso, inclusive pode até ser outro time mais para frente em outra fase. Mas eu acho que a questão importante da MD1 é que ela não pode pautar o que o seu time joga, ainda mais se você perde, né? Então, ela te dá o indício. Os indícios que a gente teve do Brasil são ruins, né? Para essa fase, hein? Não é nem que são ruins para a próxima fase, porque a próxima fase eu já imaginava Legacy Imperial e Fluxo, né? Não sei nem se passaria, mas Legacy Imperial, minto, né? Imperial até espero que brigasse na próxima fase,
Não foi isso que foi mostrado nesse primeiro dia. Vai ter, né? A Legacy tem pelo menos mais um dia, Imperial e Fluxo tem hoje. Se não mostrar hoje, não mostra mais no Major, né? Então precisamos que isso seja feito agora, né? Então, repito, entendo que a MD1 tem sua dureza, entendo que a MD1 traz alguma coisa que pode ser surpresa, que você pode perder o começo do jogo e não se encontrar, você pode se sentir pressionado pelo placar. Isso acontece para todo mundo. Acontece para o Fluxo, acontece para a Vitality, né? Mas precisa vencer, né? Precisamos vencer. Resultados aí todos do dia, tá? O Jay ganhou de 13-3 da Call, Heroic 13-7 na Sting Warriors, Betboom 13-7 na Nemiga, B8 13-11 na Imperial, NRG 13-5 na Tailu, Linvision 13-7 na Legacy, Wildcard 13-1 na Mets Sport e FlyQuest 13-7 no Fluxo. Primeira rodada essa. Depois a gente teve Heroic fazendo 2-0, ganhando da NRG, a B8 fazendo 2-0 ganhando da OJ, a FlyQuest fazendo 2-0 ganhando da Betboom e a Wildcard fazendo 2-0 ganhando da Linvision de 19-17. E aí a gente teve Complexity 13 Fluxo 9, Legacy 13 Xing Warriors 10, Nemiga 13 Imperial 9 e a Tailu ganhando da Mets Sport, jogando a Mets Sport para o 0-2, tá? Quais são as partidas de hoje? De novo, a partir da meio-dia, tá, galera? Meio-dia já temos Legacy. Legacy contra Betboom, esse jogo é MD1, porque são os times que ganharam uma e perderam uma. Então, é um jogo difícil, porém, eu acho que a Legacy, ela supera uma fase. Eu sei que a Legacy não era a favorita contra a Linvision, mas quando a gente não joga contra time europeu ou contra The Mongols, a gente acredita que sempre dá pra ganhar, né? E era isso contra a Linvision, apesar da Legacy, por odd, não ser favorita contra a Linvision. Agora, a Legacy não é nada favorita contra a Betboom, e isso pode trazer também um efeito mais, vamos dizer, relax nessa Legacy, que conseguiu sair 1-1 do primeiro dia, então agora talvez jogue um pouco mais tranquilo e quem sabe consiga surpreender, né? Favoritismo é da Betboom aqui, mas é uma MD1, né? Meio-dia também a gente tem Call e NRG, dois times aí norte-americanos, né, baseados aí na América do Norte, um deles vai pro 2-1. UMI15, OJ e Tailu, Linvision e Nemiga. Esses jogos também são MD1, tá, galera? A partir das 2h30, a gente tem os jogos classificatórios e eliminatórios. 2h30 são os jogos do 2-0, tá? Então, B8 contra a Wildcard, um desses times vai se classificar. 3-0. Heroic contra FlyQuest, um desses times vai se classificar 3-0, certo? Às 5 horas, temos aí os jogos dos brasileiros. Perdeu, está fora do Major. Hoje temos dois primeiros times que ficarão em 31º e 32º do campeonato, tá? Ou será Fluxo ou Xing Warriors, ou será Mets Sport, ou será Imperial. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente, como eu falei, por mais, ó, se você é um cara... Hoje em dia a galera no YouTube tem sido muito god acompanhando os vídeos, mas... tente pegar as falas, né? Os muito ruins que surgiram ali, né? Talvez um dos piores times da fase, e etc, etc. Saíram todas essas frases, tá? Então não vem falar, pô, a Poca tá tranquilo. Não tô. Saíram exatamente essas frases, né? Aqui. Inclusive falando que, né? Temos times que provavelmente são pior dessa terceira fase. Dessa primeira fase, perdão. Porém, também tenho que falar, porque quando não for brasileiro eu vou falar também, né? Quando chegar a nave, por exemplo, lá no Major 02, falar, ó, cuidado, esse time da nave aí, cara, perdeu 2 MD1, pode ser que esses caras... E vai lá, tô comparando a gente com a nave, né? Mas tô comparando as fases. Hoje a gente vai ter ou a derrota e eliminação, e aí você se ferrou, porque você só teve uma MD3, e você não jogou bem sua MD3 e não jogou bem suas MD1, você foi horroroso, você foi muito mal no campeonato, né? Ou você tem realmente um indício maior para mostrar para o público. Imperial e Fluxo não vão sair desse jogo favorito ao Major, tá, galera? Não pensem que eu vou chegar aqui amanhã se eles ganharem e falar isso. Mas é um jogo que, quem sabe, pode nos dar um ânimo e um indício do que tá jogando diferente. Repito, se a Imperial ganhar bem da Mets Sport, a gente já começa a pensar no bom jogo que a Imperial fez contra a B8. Contra um time que provavelmente vai passar 3-0, né? Ou 3-1, não sei. Provavelmente essa B8 vai passar, né?
Então você já começa a ver algumas coisas melhor. Se o Fluxo faz um bom jogo contra a Xing Warriors, você já começa a ver alguns mapas. Fala, ó, o Fluxo é bom nesse mapa. Talvez, né, na MD1 ele não conseguiu jogar. Tem 2 mapinha do Fluxo que pode ser bom. Então a vitória é sempre bom, né, para te dar alguma confiança. Mas é isso. Primeiro dia duro, vídeo um pouco mais longo porque teve muito jogo, tá, galera? Mas deixem seu like aí, também não deixei AD nenhum nesse vídeo, porque eu sabia que ele ia ser mais longo, beleza? Tamo junto, viu? Bora.